Francamente, a natureza em grande parte indiferente da burocracia. Como disse o grande Milton Friedman, o dinheiro é gasto da pior forma quando é o dinheiro de outra pessoa sendo gasto com pessoas que você não conhece. E é assim que funciona o gasto federal. E aí você nem pode realmente culpar os indivíduos, porque o jeito que o governo funciona é minimizando reclamações. Então, quando alguém dentro do governo tenta impedir que esse dinheiro seja gasto, geralmente aparece alguém para reclamar. E aí o gerente vai dizer, não vale a pena o trabalho. Só paga isso mesmo. Isso acontece repetidas vezes. Ah, bandeira de transporte. Acho que era isso. Acho que foi importante e necessário, e acredito que isso terá bom efeito no futuro. Obrigado, presidente Trump. Esta semana, houve um vídeo no Border Plane que mostrava a primeira-dama da França dando um tapa no marido, Emmanuel Macron. Você tem algum conselho matrimonial de líder mundial para líder mundial? Certifique-se de que a porta permaneça fechada. Não é um bom conselho? Não, eu falei com ele. Ele está bem. Eles estão bem e são boas pessoas. Eu os conheço muito bem. Eu não sei do que se tratava aquilo, mas eu os conheço muito bem. E eles estão bem. Conta história. Lá, obrigado. Bem, você sabe, se na verdade eles gastaram. Cifrão 2,8, aprenda a falar com homens americanos. Bem, você sabe, eles gastaram 2,8 bilhões. Nós gastamos 1,5 bilhão de dólares. Muito menos. Metade do que eles gastaram. E no final eles ficaram 28 milhões de dólares a menos. Eles tiveram que ficar. Eles gastaram 2,8 bilhões. É muito. Mas no final não conseguiram os 28 milhões. E agora eles querem gastar. Eu li que eles querem gastar dinheiro para aprender a conversar. Isso é falso. Você não quer ser falso. Você não deveria ter que contratar consultores para dizer o que a América precisa. Porque aí quem deveria comandar tudo seriam os consultores, não eles. Mas eu li que eles querem gastar muito dinheiro em cada estado. Então, nós vencemos nos 7 estados decisivos. 7 de 7. Na verdade, vencemos em muito mais do que isso. Vencemos no voto. Vencemos em tudo. E eles querem gastar dinheiro para descobrir o que fizeram de errado. E olha, eu posso dizer o que não funcionou para eles. Eu poderia te dizer, cada um dos programas deles. Quando eles falam de homens competindo em esportes femininos, eu diria que isso não é uma boa ideia. Quando eles falam em transgêneros para todo mundo, eu acho que isso não é uma boa ideia. Quando eles dizem fronteiras abertas, para que toda a população criminosa do mundo possa entrar no nosso país, eu não acho que isso seja uma boa ideia. Quer dizer, acabei de dar isso de graça para eles. Mas eu não sei se eles vão mudar de atitude. Eu vejo eles o tempo todo. Vejo pessoas que conheço no Congresso, democratas, tentando justificar. Algumas das coisas que acabei de falar, não tem como justificar isso. Sempre ouço falar das questões 80-20. Eu digo que não são 80-20, são 97-3. Podem ser até 99-1. Não são 80-20. Eles gostariam que fosse 80-20. E estão desperdiçando muito dinheiro se continuarem com essa bobagem. Eu vou surpreendê-los. Grandes questões. O que era o aprendiz? Ele quer um 2012. Paul Benzini, seu grande amigo na época. Desde então se encontrou. Encontrou mesmo? O que é bom? Bom, ele se meteu em sérios problemas legais. Você consideraria perdoá-lo algum dia? Bem, ninguém pediu. Você deveria ser o primeiro a pedir, Peter, mas ninguém pediu. Mas eu sei que as pessoas estão pensando nisso. Eu sei que eles estão pensando nisso. Acho que as pessoas chegaram bem perto de pedir. Primeiro de tudo, eu olho o que está acontecendo, e eu não estive acompanhando muito de perto, embora certamente esteja recebendo muita atenção. Eu não o vi. Eu não falo com ele há anos. Ele costumava gostar muito de mim, mas acho que quando entrei para a política, esse relacionamento meio que se desfez. Pelo que eu li. Eu não sei. Ele não me disse isso, mas li algumas declarações meio desagradáveis no jornal de repente. Sabe, é diferente. Você se torna uma pessoa bem diferente quando entra para a política e faz o que é certo. Eu poderia fazer outras coisas, e tenho certeza de que ele gostaria de mim, e tenho certeza de que outras pessoas também gostariam, mas não seria tão bom para o nosso país. Como dissemos, nosso país está indo muito bem pelo que estamos fazendo.
Então eu não posso. Não é um concurso de popularidade. Então eu não sei. Eu certamente analisaria os fatos. Se eu achasse que alguém foi maltratado, gostando de mim ou não, isso não teria impacto. Você. Senhor presidente, você fez um filme maravilhoso. Quer ver o Senado incluir apoio em suas tarefas no grande e belo projeto de lei ou projeto separado? Eles têm um grande apoio às tarifas. Quero dizer, fiquei muito honrado por termos conseguido suspender aquela liminar ridícula, porque isso teria tirado o poder presidencial. Teria tirado tudo o que foi concedido pelos fundadores. Teria sido algo terrível e, mais importante ainda, teria nos deixado vulneráveis. Temos muitos países que usam tarifas contra nós e usam de forma agressiva. Na verdade, de forma muito agressiva. E se não tivéssemos o poder de impor tarifas sobre eles, e de forma imediata, não. Quando você precisa voltar ao Congresso e tentar fazer com que centenas de pessoas concordem com algo, isso levaria meses só para conseguir uma simples proclamação. Se não tivéssemos o poder de contra-atacar os poderes deles, você não teria mais um país. Precisamos agir rápido. Temos que ser rápidos e ágeis, como dizem. E acho que ontem foi um momento realmente importante, quando aquela suspensão foi retirada. E, com sorte, agora vamos ao tribunal e simplesmente venceremos essa batalha. Porque se não tivermos o poder de fazer o que eles estão fazendo conosco, deixaremos de ser uma grande nação. Tem alguma pergunta? Mubarak já foi idolatrado por pessoas da esquerda neste país antes de entrar para o seu governo. Agora, ele é considerado um herói pelos conservadores. Por que você acha que esse homem, o que ele fez na vida americana, é tão politizado? Bem, a vida dele foi incrível. Quando olho para tantas coisas diferentes, eu vejo aquele foguete sendo guiado de volta para a posição. Nunca tinha visto isso antes. Pensei que fosse um filme espacial. Achei que fosse um filme. Você olha o que ele fez em termos de comunicação, é inacreditável. Tantas coisas diferentes, até mesmo. Túneis passando por baixo da terra, sem precisar passar por todo o processo de ir. Você sabe, ele tem uma empresa que faz isso. Ele tem tantas empresas diferentes. Starlink, por exemplo, ele salvou muitas vidas, provavelmente centenas de vidas na Carolina do Norte. Eu nem sei se você lembra, mas eu te liguei. Eles precisavam do Starlink na Carolina do Norte. E eu nem sabia o que diabos era Starlink. Eu disse o que isso, de quem isso, ele disse, você conhece Elon Musk. Eu disse, por acaso você conhece o Cavaleiro? Isso foi antes do governo dele. E fique. E eles disseram, a gente realmente precisa disso porque a Carolina do Norte literalmente virou uma ilha. As pessoas não tinham comunicação. Elas não tinham acesso a nada e estavam morrendo. E eu liguei para o Elon e você não consegue isso porque é tão bem sucedido. É muito difícil de conseguir. Ele mandou uma quantidade enorme para lá. Disseram que foi inacreditável. Salvou muitas vidas. Então, sabe, ele já fez muita coisa. Ele, sinceramente, eu acho que ele não recebe o reconhecimento pelo que fez. Mas ele é uma pessoa muito boa. Também. Se ele não fosse uma boa pessoa, se não fosse, mas tivesse feito as mesmas coisas, sabe? Talvez eu falasse de outra forma. Acontece que ele é realmente uma pessoa muito boa que ama o país. Então, vamos não perder a capacidade de falar. Havia algumas coisas de que você não gostou no que foi aprovado na Câmara. Que mudanças você gostaria de ver o Senado fazer? E você também indicou que havia coisas de que não gostava no projeto de lei. O que você sugeriria que ele pressionasse os senadores a mudar na versão deles? Bem, eu vou te dizer. Vou começar. É um projeto de lei inacreditável. Ele reduz seus déficits. Ele corta, sabe? É um corte enorme. Mas tem coisas que eu gostaria de ver, talvez cortar um pouco mais. Eu gostaria de ver um corte maior nos impostos. Vai ser a maior redução ou corte de impostos da história do nosso país. Eu gostaria de ver esse número ficar ainda mais baixo. Eu estava mirando um número um pouco menor. Eu teria gostado de ter feito isso. Mas com tudo isso dito, quando você olha para o corte de impostos e para o fato de que o corte de impostos original, que nos tornou tão bem-sucedidos, tivemos os 4 anos mais bem-sucedidos na história do nosso país, a economia, e este vai ser ainda melhor. E você vê isso pelos relatórios que saíram ontem ou hoje à noite. Acho que eles foram divulgados hoje de manhã às 8 horas. Você vê o tipo de números que até alguém que é profissional fica tipo, uau, nunca vi números assim desde que comecei a trabalhar com isso. Sabe, isso são emoções humanas de profissionais que nunca viram números assim.
E a gente está só começando. O projeto de lei é um ótimo projeto. Vai ser. Vai dar uma ajustada aqui e ali. Vai ser negociado com o Senado, com a Câmara. Mas o resultado final é que eles têm os cortes de impostos do Trump. Se não for aprovado, você vai ter um aumento de imposto de 68%. Vai subir 68%. Esse é um número que ninguém nunca ouviu antes. Você vai ter um aumento de imposto enorme. Se for aprovado, você vai ter um grande corte de impostos, o maior que já tivemos. Quando você soma os cortes de impostos anteriores que conseguimos para você, os cortes de impostos do Trump, como chamam. É um projeto de lei incrível. Ele faz coisas impressionantes. Com tudo isso, ele vai ser ajustado um pouco nas próximas semanas. E eu acho que vai ser aprovado. Os republicanos querem aprovar. Com todas as coisas boas que ele faz, incluindo uma extensão da dívida, é a extensão. Nós temos que estender a dívida. Se não estendermos a dívida, vamos entrar em default. Agora, os democratas podem até querer que nosso país entre em default, mas em 250 anos, nunca ficamos em default. Isso foi entregue a eles por um homem muito bem intencionado, que fez isso porque achava que era o certo a se fazer. Poderia ter sido um problema deles, antes da eleição, mas esse homem achou que era o certo a fazer e ele tinha boas intenções. Não guardo nenhum ressentimento dele por isso, mas isso foi colocado no nosso colo quando deveria ter sido responsabilidade dos democratas. 28 de setembro, uma data famosa. Isso deveria ter sido resolvido pelos democratas, mas essa pessoa, um homem de poder, passou isso para nós. Então, em junho, isso vence. Bem, temos que resolver isso, porque se não resolvermos, teremos um país em default. E não queremos nunca ter um país em default. Você sabe. Vou te dizer, uma certa senadora, Elizabeth Warren, disse que ela nunca, jamais, permitiria um calote na nossa dívida. Que ela nunca deixaria isso acontecer e que gostaria de acabar com o teto da dívida, o chamado teto da dívida. Eu chamo de extensão da dívida porque, na verdade, precisamos de uma extensão e ela gostaria de ver isso sendo eliminado. E há muitas pessoas que concordam. Muitos democratas concordam com isso. Mas nós aprovamos isso e eu não quero dizer que foi um erro. Ele fez bem, ou seja, eles nos deram isso. Era um problema dos democratas pouco antes da eleição. Isso teria tido um grande impacto na eleição. E para o nosso melhor. Benefício. De qualquer forma, ganhamos, mas para o nosso benefício. Mas sentimos que realmente, para o bem do país, deveríamos estender isso. Mas Elizabeth Warren e várias outras pessoas gostariam de ver isso. Durante toda a carreira dela, ela quis ver isso. Encerrado, eliminado, sem ser votado a cada 5 ou 10 anos. E o motivo era porque isso é tão catastrófico para o país. E eu sempre concordei com ela. Isso era uma coisa com a qual eu concordava com ela. Agora, eu não falei com ela, mas eu diria que se você perguntasse isso para ela agora, ela diria, não, agora é problema deles. Mas é uma situação muito infeliz. É uma situação muito injusta. E ela estava certa sobre isso. Isso deveria ser eliminado ou simplesmente prorrogado. Mas isso é uma das coisas que são resolvidas nesse projeto de lei. Isso é automaticamente prorrogado por um período de 4 anos. E deveria ser assim. Mas eu concordo com a Elizabeth Warren nisso. Eu acho que deveria acabar com isso. É catastrófico demais. Sim, por favor, pode falar. Para os estudantes, queremos ótimos estudantes aqui. Não quem cause problemas. Queremos estudantes. Eu quero ter estudantes estrangeiros. Acho que Harvard está perto de 31%. Isso é muito. Nosso país deu mais de 5 bilhões de dólares para Harvard em curto período de tempo. Ninguém sabia disso. Nós descobrimos isso. Eu não diria que isso foi algo escondido. Nós descobrimos isso ao longo do tempo. Isso foi meio que uma coisa do Trump. Acabamos entrando em litígio por outros motivos, porque eles são muito antissemitas. E ao investigar, ao analisar os livros, descobrimos que o país deu a eles 5 milhões de dólares. Na verdade, muito mais do que isso. E estamos resolvendo isso com eles e vamos ver o que acontece. Acho que temos uma situação muito boa.
Bem, é um caso muito triste. É um caso que vamos ganhar. Não podemos perder o caso porque temos direito a subsídios. Não vamos conceder nenhum subsídio desse tipo, mas eu não acho que Harvard esteja agindo de forma muito correta. Acho que Columbia quer realmente chegar à raiz do problema. Eles têm agido muito bem e há outras instituições também que estão agindo, mas Harvard está tentando bancar o importante. E tudo o que acontece é que a cada 3 dias, encontramos mais 100 milhões de dólares que foram doados. 2 dias atrás, encontramos mais 200 milhões de dólares. O dinheiro é dado para eles como se fosse fácil. Eu gostaria de ver esse dinheiro indo para escolas técnicas, onde as pessoas aprendem a consertar motores e máquinas, onde as pessoas aprendem a construir foguetes. Porque alguém precisa construir esses foguetes. E eu gostaria de ver escolas técnicas sendo criadas, porque você poderia pegar 5 bilhões de dólares, mais centenas de bilhões a mais, que é o que se gasta. E você poderia ter o melhor sistema de escolas técnicas do mundo inteiro. Do mundo. E é disso que precisamos para construir os foguetes e robôs e as coisas que ele está fazendo. E para construir muitas outras coisas. Sabe, estudei com algumas pessoas. Em alguns casos, eles não eram bons alunos, mas conseguiam consertar o motor de um carro melhor do que qualquer pessoa que via e conseguiam desmontar tudo de olhos vendados. Eles tinham essa habilidade e eles se saíram muito bem. Eles ganharam muito dinheiro, trabalho que exige habilidade. Gostaria de ver dinheiro investido em escolas técnicas. Sempre pensei assim. E provavelmente encontramos nosso pote de ouro, e é isso que tem sido desperdiçado em lugares como Harvard. E o dinheiro tem sido desperdiçado. Sim, por favor. Eu queria perguntar rapidamente, Sr. Mullen. Esse é o ódio. Vou tentar facilitar ao máximo. Ok. O que aconteceu com seu olho? Não foi perto da franza. Embora Mas... não. Eu estava fazendo uma piada sobre o Chinho. Eu não percebi. Ele está levando uns tapas, sabe? Eu não percebi. Não, só estava brincando com o Chinho e falei, me dá um soco na cara. Ele deu. Até uma criança de 5 anos te dando um soco na cara. Na verdade. Foi o Exodus. Exodus. Se você conhecesse o Exodus. Eu ainda uso o Mon até hoje. Mas eu nem senti muito na hora. Acho que ficou roxo depois. Na verdade, eu nem percebi. Eu sinto que... Você tentou se manter bem neutro. Por quê? Não é sua guerra. Não é minha guerra. Só quero resolver o problema das pessoas. Essa não seria uma guerra que aconteceria se eu fosse presidente. Não é sua guerra. Enquanto você tenta resolver isso, e enquanto observa esse cenário infernal das linhas de frente ucranianas, você e sua equipe lidam com um Vladimir Putin muito teimoso. E Zelensky. Zelensky também é realmente muito teimoso. Agora de forma diferente? Tipo, você olha para isso e vê o Putin como mocinho ou vilão? Então, eu o conheço muito bem. E passei por muitas coisas com ele. Por quê? A Rússia era, você sabe, aquela coisa da Rússia. Acabou sendo uma farsa. O New York Times ganhou um prêmio Pulitzer. Deveriam devolver o prêmio Pulitzer. Esse é o meu processo. E eles estão indo muito mal nesse processo. Mas eles escreveram matérias dizendo que era verdade e era falso. E, você sabe, o Washington Post também, bastante. Acabei vendo coisas que me surpreenderam muito. Foguetes sendo lançados em cidades como Kiev. Durante uma negociação que eu achava que talvez estivesse muito perto de acabar. A gente ia resolver um problema, e de repente foguetes foram disparados em algumas cidades e pessoas morreram. Vi coisas que me surpreenderam. E eu não gosto de ser surpreendido. Então, estou muito decepcionado nesse sentido. Dito isso, eu gostaria de ver isso acabar. 5.000 pessoas. Acho que o número é até maior do que isso. Mas 5.000 pessoas por semana estão sendo mortas. Na maioria soldados, mas também pessoas que vivem em pequenas cidades e vilarejos por toda a Ucrânia. E eu gostaria de ver isso parar. E eu perguntei isso para ele ontem, mas quero perguntar de novo. Muitas das coisas que você está tentando sustentar no tribunal agora, se os tribunais vão ter tanta influência sobre os Estados Unidos. Política. Você gostaria de ter se tornado juiz? Olha, não era para ser assim.
Se você olhar para os fundadores, o presidente tinha certos poderes, e você tem seus 3 grupos, e todos deveriam ter poderes mais ou menos iguais. Mas você não pode ter um juiz em Boston comandando a política externa em lugares por todo o país. Por quê? Ele tem uma inclinação liberal ou é uma pessoa da esquerda radical. É para isso que serve o poder executivo e você tem freios e contrapesos. Mas tivemos milhões de pessoas entrando no nosso país. Muitos criminosos entraram no nosso país. Assassinos, instituições psiquiátricas do mundo inteiro sendo esvaziadas para dentro do nosso país. E se não tirarmos essas pessoas e tirarmos rápido, vamos perder o seu país muito facilmente. Isso é ruim. Que alguém permita que isso aconteça com o nosso país. Com tudo isso, nós assumimos a inflação, assumimos guerras, assumimos muitos problemas que não existiam quando eu era presidente. Nada disso existia. Nós acabamos com o ISIS. Fora isso, não tínhamos guerras. Putin nunca iria atacar a Ucrânia. Israel nunca teria sido atacado. Aquele ataque. Como você sabe, o Irã não tinha dinheiro. Eles não tinham dinheiro para o Hamas. Eles não tinham dinheiro para o Hezbollah. Eles não tinham dinheiro nenhum. Isso não ia acontecer. Todas essas coisas que aconteceram não iriam acontecer. Você não teria tido inflação. Então é muito triste quando eu voltei. Mas a coisa aqui é mais difícil é que eles permitiram a entrada de 21 milhões de pessoas no nosso país e muitas dessas pessoas são criminosos frios e calculistas. Eles transferiram sua população criminosa para os Estados Unidos e de todas as coisas que você sabe são ruins. Eu já resolvi a inflação, acredito. Baixei os preços dos combustíveis que caíram. Esse é um motivo. Bagunçaram o setor de energia. Eles bagunçaram o preço da gasolina, do petróleo e do gás. E você teve uma inflação tremenda, provavelmente a maior inflação da história do nosso país sob o Biden. E quando as pessoas diziam, a economia está aqui, não, a economia estava ruim para o povo porque não conseguiam pagar pela energia. E a energia fez tudo o resto aumentar. Energia é o grande diferencial, mas nós já resolvemos esse problema. Em 4 meses resolvemos gasolina $1,99, 1,98. Primeira vez que as pessoas viram isso em muito tempo, desde o meu mandato. Mas o mais difícil de resolver é milhões de pessoas entrando no nosso país, muitos dos quais são criminosos. Porque, lembre-se, esses países são espertos. Os líderes deles são muito espertos nas ruas. Eles estão mandando as pessoas que não querem. Eles não querem as pessoas que estão lá, que obedecem à lei, que são produtivas, que trabalham duro. Eles querem pessoas que estão nas prisões. Nós é que ficamos com elas. Eles permitem que essas pessoas entrem. Eu sempre olho para o outro lado. Tipo, por que alguém faria isso? Nos negócios, tento estudar. Por que iriam querer isso? Por que eles iriam querer vender isso? Por que eles iriam querer comprar isso? Uma coisa que eu não consigo entender é o que uma administração, o que eles estavam pensando quando permitiram milhões de pessoas vindas de prisões do mundo todo, não só da América do Sul. Venezuela, do mundo inteiro, do Congo. Na África, centenas de pessoas, milhares de pessoas do Congo. Presos perigosos, muito perigosos. Da Ásia, da Europa, de regiões difíceis da Europa. Por que eles permitiriam que essas pessoas viessem para o nosso país? Por que fariam isso? É a única coisa que eu não consigo entender. Eu não acredito que tenha sido Joe Biden. De verdade, não acredito. Quero dizer, ele sempre foi uma pessoa meio moderada ao longo da vida. Não uma pessoa inteligente, mas, de certa forma, uma pessoa cruel, eu diria. Se você sente pena dele, não sinta tanta pena assim porque ele é cruel. O que ele fez com seu adversário político e com todas as pessoas que ele prejudicou muita gente, o Biden. Então, realmente não sinto pena dele. Mas ele não era uma pessoa que permitiria assassinos entrarem no nosso país. Ele não era uma pessoa que apoiava o transgenerismo. Para qualquer um que quisesse tirar crianças das famílias. E por aí vai. Então eu simplesmente não entendo. Porque uma coisa dessas, como uma coisa dessas pode ser permitida de acontecer. Muito triste. É muito, muito triste. Muito triste para o nosso país.
Se eu puder acrescentar algo a isso, eu acho que a falha moral fundamental da esquerda é ter empatia pelos criminosos e não empatia pelas vítimas. Empatia pelos criminosos, mas não empatia pelas vítimas. E já teve muito disso. Isso precisa parar. No ponto do presidente, houve um enorme abuso judicial que é inconstitucional, que nunca foi pretendido. E isso está minando a confiança do povo no sistema judiciário. Isso precisa acabar. Já foi longe demais. E hoje mesmo, tivemos, há apenas algumas horas, uma grande decisão da Suprema Corte, graças a Deus, que foi muito importante. Ontem tivemos 2 decisões importantes sobre as tarifas, porque, de novo, precisamos ser capazes de lutar de igual para igual com outros países. Howard, você diria que precisamos ser capazes de fazer isso? Usar tarifas para combater quem usa tarifas contra nós. Quero dizer, se não tivéssemos esse poder das tarifas, nós destruiríamos economicamente este país porque eles vão nos destruir. Outros países vão nos destruir com tarifas sem controle. Podemos controlá-los quando temos esse recurso. Eles tentaram tirar esse poder de nós. E se você tirar esse poder, não vamos mais ter um país. Não teremos um país economicamente viável. Mas é muito importante na questão da imigração que possamos tirar as pessoas sem precisar passar por um processo judicial longo. Quero dizer, se dependesse de alguns desses juízes, cada uma dessas milhões de pessoas, criminosos, prisioneiros que foram soltos das cadeias porque eles economizam uma fortuna quando fazem isso. Eles trouxeram essas pessoas para os Estados Unidos. Você sabe o que eles estão economizando? O dinheiro que eles estão economizando. Mais alguns assassinatos. É preciso que a gente consiga tirar eles daqui rápido, mandá-los de volta ao país de origem. E esses países os aceitam de volta. Porque se eles não aceitarem, tem que enfrentar a fúria dos Estados Unidos. Então eles aceitam. Mas temos juízes que não querem que isso aconteça. E é uma coisa terrível. Isso está passando pelo sistema judiciário agora, toda essa situação. Mas quando a ICE e a Patrulha de Fronteira, eles fizeram um trabalho incrível. Quando eles fazem esse trabalho incrível, e eles capturam 100 assassinos e traficantes de drogas. Não podemos mantê-los aqui por anos enquanto passamos por julgamentos. Temos que tirá-los rapidamente, e nós sabemos quem eles são. Nós sabemos quem eles são e somos muito cuidadosos em relação a quem eles são. Mas temos que tirá-los rápido, ou não vamos ter um país. Ok. Talvez mais uma ou 2 perguntas. Pode ir, por favor. Ele vai montar o carro dele aqui. Eu achava que ele montava o carro dele. Ele faz isso. Ele tem fábricas incríveis. E, eu vi uma no Texas. É inacreditável. Eu sei que todos os fabricantes vão montar suas peças aqui também. Quero dizer, isso costumava me incomodar. Faziam uma peça no Canadá, outra no México, outra na Europa, mandavam para todo lado e ninguém sabia o que diabos estava acontecendo. Eu acho isso ridículo. Se você vai fabricar um carro, faça nos Estados Unidos. E eu dei uma certa flexibilidade para eles nisso, sabe? Dei uma folga para eles. Mas, ao longo do próximo ano, eles têm que fabricar tudo aqui nos Estados Unidos. É isso que queremos. Queremos que os americanos comprem carros fabricados nos Estados Unidos. Muito obrigado. Direto para fora. Por aqui. Valeu, pessoal.